eu vi muito pouco em outros ministros o ensino a respeito disso. Eu acho que é por isso que é tão importante, é tão procurado, né? Aí tão acessado as dúvidas a respeito com anjos, né? Porque é pouco falado, pouco ministrado, principalmente nas igrejas tradicionais. Então, eu também não aprendi. Do mesmo jeito que é pouco falado, né? Você deve ter ouvido pouco. Se falar assim, olha, você já viu alguém ministrando, ou você entende um pouco sobre isso, como ministrar, a maioria não vai saber. Então, assim como é com os telespectadores aí, comigo também foi assim. Eu vi Sim. muito pouco, né, a respeito disso. Então, eu não sabia direito como fazer. Então, a gente foi se movendo nas curas, com os dons, né? Aprendendo, até chegar um dia que o Espírito Santo nos direcionou a tomar uma atitude ali pela fé, pela inspiração do Espírito Santo, e aconteceu a primeira vez, né? Então foi assim, despretensiosamente, que eu acho que muitas coisas acontecem assim, né? Sim. Acho que e é muito gostoso quando acontece assim, né? Que você aprende com o próprio Senhor ali, no meio de uma ministração, numa igreja, e o Espírito Santo falou, ó, essa cura não é com você. Uau, aí Essa cura não vai ser normal. E o rapaz veio com um problema de coluna, e eu estava já cansado de ministrar, eu acabei até sentando ali no púlpito, né? Eu tava suga e dessa energia, né? muito cansado, já no meio que no final ali do culto, né? Suga muito, né? Quem sabe que ministrar suga muito. E aí ele ficou assim uns 3 metros de mim, e eu falei assim, esse daí não é comigo, o senhor tá falando que é com os anjos. Eu falei, ó, senhor, você vai sentir os anjos te tocarem aí agora. E aí ele começou a sentir, Essa foi a primeira vez? foi a primeira vez assim. Foi desse jeito. E aí ele começou a sentir, eu tenho esse vídeo no meu canal também, né? E aí ele começa a sentir e tal, ele começa a chorar, passa um tempinho, termina. E aí eu falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou, eu sentia me tocar e tal. Eu falei, o que aconteceu? Ele começou a chorar, me abraçou, não conseguia nem falar o que aconteceu. E aí depois ele contou que ele realmente sentiu tocando nele, aí as dores foram embora. E a partir daquele momento eu falei, opa. E aí eu comecei a me interessar, eu comecei a procurar, entender. Mas eu confesso, pastor Paulo, que eu acho muito pouca coisa a respeito. Eu acho É, poucas coisas, assim, claramente, sabe, de pessoas que ministram, que ensinam sobre isso, é poucos. é difícil É difícil encontrar. encontrar. Você vai ver, às vezes, a ministração acontecendo ali, o mistério no momento. Mas pessoas ensinando a respeito disso, assim, com detalhes, é raro. Coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? Então fica até o final aí que vai valer a pena. Aí, ó, antes de você operar com os anjos, você falou que foi espontâneo, né? Foi. Eu aprendo muito com o Espírito Santo também, assim, do nada, sai, né? Mas você nunca Isso. tinha, assim, você já lia livro acerca dos anjos, ou nunca teve interesse? Não, eu não, como o avivamento para mim, esse ministério de poder, chegou para mim, eu tenho 24 anos de convertido, né? Tenho uma caminhadinha. Só que esse evangelho de poder chegou para mim há 3 anos. 3 anos. Então eu comecei, foi tudo muito ao mesmo tempo para mim. Já fui batizado, já fui ungido pastor e já comecei a ministrar cura, os batismos e tal, e aí não deu tempo para eu aprender e ter visto muitas coisas assim. Então, realmente Na hora que não achei. acertou a veia, desceu. Mas aí que acontece, né? A gente vai tratar um pouco disso aqui. Eu acredito nisso. O ministério com anjos, ele tá muito ligado àquilo que você atua. Então, como eu já estava atuando em cura, Sim. né? Então ali foi apenas um comando do Senhor. Então você junta uma peça ali, eu gosto de dizer que o Senhor é Deus de detalhes. E aí ele vai montando peças, ele vai dando peças para nós de um quebra-cabeça. Então, chegou aquela situação para mim, o Espírito Santo me deu um comando, eu senti algo, lembrei de uma coisa, vi outra coisa que a pessoa falou. Você vai juntando peças, e aí quando aconteceu, e aí rapidamente eu já aprendi com aquilo, e rapidamente eu já comecei a ministrar mais pessoas. Né? Ah, Então abriu a porta, né? Eu acredito que o senhor tem um ministério de libertação, e aí é só isso, né? Você aprende com o senhor a primeira vez, eu já entendi, senhor, peguei a peça, juntei no quebra-cabeça, o senhor tá me colocando nisso aqui, tá funcionando, vamos testar isso aqui. Aí o senhor vai honrando ali, você vai aprendendo aqui, e é maravilhoso, é fantástico. top demais. Então, o ministério com os anjos, né? Quando se fala disso, há um confronto, né? Com as igrejas, né? Sim. Então, o que é o ministério com os anjos? Realmente, hoje tem esse confronto, né? Porque o ministério com os anjos é saber que você trabalha com uma equipe dos céus. Forte. É isso, é você saber que você trabalha com uma equipe dos céus. Eles não são seres espirituais distantes, que a gente tem isso na nossa mente, né? Meu Deus, o dia que aconteceu uma coisa assim, o Senhor vai enviar um anjo, né? Mas quando você começa a compreender isso, você começa a perceber que eles estão mais perto do que a gente imagina. Então, o ministério com os anjos, eles são seres espirituais distantes, não são seres espirituais distantes, mas são representantes da vontade de Deus envolvidos nos detalhes da nossa vida. Então, naquele momento ali, eu não sabia. Mas o Senhor falou, faz agora. Quer dizer, os anjos já estavam ali. Eu só não sabia. Você não precisa pedir. Não precisava, envia agora tal. Eles já estavam ali no ambiente. Então, você vai percebendo que isso foi, com o tempo,
tirado das igrejas, né? Com o tempo tem um pouco de preconceito, né, pastor Paulo? Tem um pouco de preconceito. Ah, não, Deus que faz, não precisa de anjos e tal, é Deus, é o Espírito Santo que faz e tal. Só que quando você vai para a palavra, você percebe que tem coisas que é o Espírito Santo que faz. Que tem coisas que somos nós que fazemos pelo dom. E tem coisas que o Senhor fala, isso daí não é com o dom, isso aí é com os anjos. E aí a gente só vai estar aberto para ouvir se a gente compreender isso. Então, o primeiro mistério que precisa se saber a respeito de anjos é conhecimento. Isso. É conhecer. Se eu não conheço, se para mim isso não existe, se para mim isso não é pertinente, não vai acontecer. Agora, quando você está aberto a aprender, né? Que nem um dia você se abriu para aprender sobre libertação. Um dia você tem que falar assim, olha, o que eu sei é limitado, eu quero aprender mais. Então, no teu coração, você se abriu para algo novo. Sim. E aí coisas novas começaram a acontecer. Foi assim que o Senhor não foi? É verdade. Exatamente. E ainda prossegue em conhecer. E prossegue. Não acabou. Não acabou. Então, é uma coisa que nós precisamos ter, né? Toda vez que a gente vai ministrar ou conhece alguém que a pessoa já fala assim, não, eu já conheço muito. Então, ali para, né? Ali cessa a capacidade de aprendizagem da pessoa. Mas por isso que nós temos que ter no nosso coração sempre disposto a aprender. Sempre aberto a aprender coisas novas. Então, a gente vem aqui, por exemplo, num podcast como esse que está ouvindo aí, né? No Dunamiscast, você está fazendo exatamente isso agora. Quer dizer, você está num lugar que você está pronto para crescer. Porque quando você senta para ouvir alguém, estou aberto a aprender, você está disponível para o crescimento, para subir de nível. E só assim você sobe de nível. Né? Pega só a visão. Assim, pega a visão. Forte, hein? Forte. Só assim você sobe de nível, quando você está aberto a aprender. E o Ministério com Anjos é exatamente isso. A gente vive isso com pessoas que se abrem. A gente consegue ensinar, e quando a pessoa aprende, se abre uma porta nova para ela. Porque, se você... É assim que funciona, né? O Senhor fala assim na sua palavra, fala assim, naquele momento não se preocupem com o que vocês havem de falar. Porque o Espírito Santo vai te lembrar das palavras. Mas o Espírito Santo só vai poder te lembrar das palavras que você leu. O que você acreditou. Aquilo que você não leu, ele não vai poder te lembrar. Como ele vai te lembrar de uma coisa que você não leu? Como que ele vai te dar um acesso de uma coisa que você não acessou? Então, como que eu vou ministrar algo que eu não aprendi, que eu não li, que eu não me familiarizei absolutamente em nada? A ministração com anjos veio porque eu já estava me movendo naquilo. Eu já sabia que alguma coisa acontecia. E aí, nós aprendemos, né? Que, não, mas aí é o dom e tal. Podemos dizer assim, caminhos de cura, né? Caminhos de cura, você deve ter aprendido isso. Você tem o caminho de cura, para a gente ter uma ministração com cura, você pode operar a cura pelo dom, e aí a maioria das pessoas acredita que a cura só vem pelo dom, né? A pessoa, não, mas eu tenho dom, eu não tenho dom, posso operar com o dom. Tem muitas curas que não são feitas com o dom. Então você tem a cura pelo dom, você tem a cura pela autoridade, você tem a cura pela fé, você tem a cura pelo poder, e você tem a cura pelos anjos. E aqui nós estamos falando disso, né? Isso é só um caminho. Só que muitas vezes nós precisamos entender todos os caminhos para que, quando a gente estiver diante de uma ministração, o Espírito Santo dizer, isso daí hoje é pela autoridade. Isso aqui hoje vai ser pelo dom. Isso aqui hoje vai ser pelos anjos. E a gente precisa entender sobre isso. Se eu não entender, vai ter alguma coisa que não vai acontecer. Você pode atrapalhar o mover. Você pode atrapalhar. Exatamente. Então tem que aguardar o comando. Tem que aguardar o comando. Tem que aguardar a inspiração do Espírito Santo ou pelo teu conhecimento. Tem coisas que o Espírito Santo vai te dar, mas tem coisas que você vai saber sozinho. Eu já sei que isso aqui, por exemplo, no seu processo de libertação, você já sabe. Dependendo de como a pessoa chega, você sabe como proceder. Sim. Só que quando excede o teu entendimento, aí a gente precisa da inspiração do Espírito Santo. Senhor, eu não sei o que fazer aqui. O que eu faço agora? Né? Teve uma ministração com anjos que aconteceu comigo. Está no meu canal também. Era uma moça que tinha uma perna mais curta que a outra, 5 centímetros. Era bem diferente, bem grande assim. E eu comecei a orar por ela e tal. E aí as perna dela cresceu. E aí ela ficou louca, tudo. Foi uma alegria. Nós saltamos na presença do Senhor. Restituiu a perna dela, né? Ela começou a caminhar. Ela chegou na igreja de cadeira de roda, tudo. Só que quando terminou, ela não tinha movimento no tornozelo. Porque ela tinha passado por uma cirurgia muito agressiva. Sim. E então ela tinha perdido o movimento. E aí, beleza, eu feliz da vida, uau, glória a Deus, cresceu aqui, né? Porque o que é a cirurgia com os anjos é o que vai além da cura. Cura é pelo dom. Mas ali não era uma cura, a perna dela era mais curta, não tinha cura ali. Você tá entendendo a diferença? Sim. Então ali era uma ministração óssea. Ia mexer com muita estrutura. Ia mexer com estrutura, crescimento ósseo, músculos, tendões, articulação. Glória a Deus, os anjos operaram. Só que ela pegou e olhou pra mim e falou assim, olha, pastor, eu não tenho movimento de tornozelos. Ora aí pro movimento voltar. Eu, Jesus.
Espírito Santo, o que eu faço agora? Porque pra ela foi fácil pedir. Sim. Só que eu não sabia o que fazer. Eu falei, olha, eu já tinha visto, eu tinha aprendido sobre o crescimento de membro, mas como voltar a um movimento que Eu perdeu? cheguei nessa aula ainda, né? E ela não sabia aqui, né? Ela estiver ouvindo aí, ela vai saber que nessa hora eu tive dúvida do que fazer. E aí, naquele momento, eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? E aí veio o comando do Senhor, fala, pede pros anjos. Agora, tira tua mão. E aí eu saí de cena, e ali começou uma cirurgia angelical. E aí começou todo o processo, que é da anestesia, né? Aquela questão da anestesia, que a pessoa fica dormente. E aí apaga, tem visões. Se é uma pessoa que tem visões, ela acessa. Ela se vê numa sala de cirurgia. Ela sente toda a questão, realmente, como se ela estivesse realmente numa sala de cirurgia de hospital mesmo. Eu já vi muito testemunho assim de pessoa, quando o homem de Deus ministra, ela é anestesiada e ela se vê numa sala e os anjos operando ela, né? Forte demais. Exatamente. Tem de tudo, né? A gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas tem de tudo. Tem, assim como a parte profética, ela abre todos os sentidos. Então, às vezes a pessoa tem visão, às vezes é sons, às vezes são cheiro. Então, no ambiente profético em que os anjos estão trabalhando, acontece tudo. Acontece cheiros, fica com cheiro de éter, aquele cheiro de sala de cirurgia. Às vezes os ministros sentem, às vezes os profetas que estão em volta sentem, às vezes é a pessoa que está sendo ministrada que sente, às vezes é som. Já teve pessoas que ouviu o bip, sabe aquele bip? Sim. Tem uma experiência de uma moça que a gente ministrou, que ela ouvia o bip do computador. Meu Deus. Meu, negócio... Então a gente tem várias vivências assim, a gente vai falar um pouquinho dessas vivências aí pra vocês, mas assim, uma coisa que é importante, pastor, a gente dizer, é que esse ministério ele é negligenciado hoje. É um ministério negligenciado. Ah, não vou mexer com isso, é uma coisa que a gente não entende e tal. E a gente pode estar bloqueando o agir de Deus. A gente pode estar limitando uma operação do Senhor, que pode ser muito mais poderosa. Porque o dom, às vezes, é uma ministração única. É necessário que eu toque para que seja uma ministração pelo dom. Eu preciso tocar. E quando eu estou num ambiente que é muita gente, eu não consigo tocar, como é que fica? É que nós ficamos limitados àquilo que nós aprendemos a vida inteira. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Exatamente. Só isso. Não, tem que pôr a mão e os enfermos. E aí tem muito mais além do que a gente imagina, né? Exatamente, exatamente. E aí, sabe uma outra coisa que tem também? As pessoas acham, não, mas isso daí, gente, não é bíblico. Não é bíblico ministrar com anjos. Não é bíblico os anjos estar presentes. Só que eu falo assim, acho que esse povo não lê a Bíblia, não é possível. Porque, na verdade, além de ser negligenciado, também pode ser que são esquecidos ou mal compreendidos. É um ministério mal compreendido, como era pra gente também. Sim. Então, o que é maravilhoso? É o Senhor abrir uma porta dessa, aqui no Dunamiscast, né? Como aprendizado, para muitas pessoas entenderem a respeito disso. Porque os anjos são ministros de Deus. A gente tá, em outras palavras, ministros estão dizendo assim, eu não quero ministros de Deus aqui. Eu estou dizendo, Senhor, se o Senhor quiser operar aqui eu não quero isso não. Como o senhor deve ter passado lugares que eu já vi ministros de libertação dizendo assim, olha, eu não quero que manifesta demônio aqui não. Quer dizer, se Deus quiser que tenha libertação, não vai ter na igreja, porque o líder não quer, porque a igreja não é acostumada. Quer dizer, Senhor, aqui vai ser do nosso jeito. Espírito Santo, aqui eu quero que o Senhor opere do jeito que nós queremos. Aqui vai ter pregação de meia hora, vai ser uma pregação de meia hora, 2 louvores e embora para casa. Aqui é nossa regra. É nossa regra. Então, quer dizer, sabe quando o ministério de anjos acontece? Quando a gente diz que o Espírito Santo não é nossa regra. Meu Deus, forte. É do jeito que o Senhor quer. E a grande maioria, pastor, das vezes que os anjos se manifestam de maneira poderosa e sobrenatural, é quando as regras litúrgicas são quebradas. Quando as regras da tradição são quebradas. Aí os anjos vêm. Fala, agora, aí que o Espírito Santo tem liberdade. E aí as coisas começam a acontecer. Muitas das ministrações mais poderosas que eu vivi com os anjos não foi durante o culto. Foi depois. Foi quando a multidão foi para casa. Foi quando aqueles que comeram os pães e peixes foram para casa. E quando tava os 3 filhos do trovão lá no Monte da Transfiguração. E aí começa a acontecer. A glória desce, a nuvem vem, o raio vem. Os profetas Elias e Moisés aparecem. E aí é maravilhoso. Então eu quero entender sobre o ministério dos anjos, você tem que saber que a entrega é diferente. Meu Deus. Então isso aqui, ó. Esse Dunamicast de hoje não é... Todos os Dunamicast não são, mas esse aqui não é para coração raso e mente superficial. Com certeza. Para corações profundos. Então, renove o seu entendimento aí, né? Ele não tá batendo contra o que você ensinou. Não, ele só tá querendo abrir seu entendimento e ensinar você, né? Exatamente. Tem muito mais do que a gente imagina, né, pessoal? Eu também não sabia. Eu não conhecia, né? E ainda é muito fechado, mas eu acredito que o Senhor está levantando um povo. O Senhor está levantando um povo para viver todo o avivamento. E se o Senhor tem 5 caminhos para a cura, você vai tirar um? Não. Se o Senhor tem alguns caminhos para a abertura do profético, que os anjos também trazem o profético.
né? Na verdade, todos os ministérios são ladeados por anjos. Só que quando nós não temos o conhecimento, você pode ser limitado, né? Então, isso é muito importante. Agora, por exemplo, vamos falar um pouquinho, pessoal, eu deixei algumas coisas anotadas aqui, só pra gente ter uma noção que às vezes a gente até esquece do tanto de vezes que apareceu o anjo na Bíblia. Tanto de vezes que o povo, por exemplo, no Velho Testamento, Abraão, o anjo falou com Abraão e com Sara sobre o nascimento de Isaac. Apareceu um anjo para segurar, trazer o cordeiro lá na hora que tinha do sacrifício. Foi um anjo que apareceu. Quando Gideão tá malhando trigo, é um anjo que aparece para falar com Gideão. Quando Jacó ele sai da casa do pai lá e ele coloca a cabeça na pedra e tem a escada, anjo subindo e descendo, um portal nos céus é aberto. E ali você tem exatamente os anjos que trazem a abertura profética e falam de arrebatamento. Sobe bênção, desce bênção, sobe mensagem, desce mensagem, sobe oração, desce resposta de oração. Então você vê ali anjos com Jacó. Você tem anjos com Agar, para falar com ela. Anjos que visitam Daniel. Você tem anjos que visitam Ezequiel, que fala ali dos querubins. Você tem uma visão e um arrebatamento de Isaías, que vê anjos, os serafins, em Isaías 6. Você tem anjos de arrebatamento que tratam com Elias, quando Elias é levado aos céus, carros e cavalos de fogo. Então, assim, isso a gente tá falando rapidamente aqui, mas você vê, o Senhor opera através de anjos no Velho Testamento inteiro. E vários tipos de ministração. Aí vem nós aqui e falamos, não, na nossa igreja não vamos falar de anjos. No meu ministério é assim, 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 e não tem, eu não acesso, eu não falo, eu não entendo, eu não me meto com isso, porque então a gente tem que tomar cuidado, né? Se você não quer, tudo bem, né? Cada um. Mas o que eu tenho aprendido é que todas as vezes que eu me abro para um novo conhecimento, é muito grande. Pastor Paulo, Deus é muito grande. O Espírito Santo é muito grande. O céu é muito grande, o plano espiritual é muito grande. Esse plano físico, ele é completamente influenciado pelo plano espiritual. Então, se a gente acha que a Terra é grande, né, que as galáxias são grandes, o plano espiritual é muito maior, Deus é muito maior. Então, a gente querer limitar o poder de Deus, a administração de Deus dentro da nossa cabeça, aí você vai limitar Deus. E eu não quero limitar Deus. Tudo que tiver para mim disponível. É isso. É a mesma oração que eu faço. Nós estamos juntos nessa. Fala, Senhor, o que o Senhor tem para nós? Eu tenho uma coisa que eu tenho falado para Deus nesses últimos tempos. O Senhor está preparado. Nós estamos vivendo os últimos tempos na Terra e é um tempo de avivamento. E esse avivamento é o avivamento que antecede o arrebatamento. E eu falo pro Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor está derramando fogo na Terra, o Senhor está incendiando, está levantando os pequenininhos, que é nós aqui que estamos chegando agora. O Senhor está levantando os pequenininhos. Eu falei, Senhor, não me deixa fora dessa não. Eu oro assim também, não quero ficar fora. Se o Senhor tá fazendo, pode, nem que for para segurar um fósforozinho aqui, mas me deixa no meio desse incêndio vai somar, aí, em nome né? de Jesus. Já vai cooperar, né? Exatamente. É muito forte. E isso que nós estamos fazendo é cooperando pro reino, né? Cooperando com o reino. Podcast como esse daqui, ele alcança gente no mundo todo, principalmente na África, nesses lugares com o povo de batalha espiritual. Sim. É o que mais é alcançado pelo Dunicast. Exatamente. Mas imagine só quantas pessoas vão aprender, cara, isso aqui. Exatamente. Falando de batalha espiritual, só pra você ter uma base sobre batalha espiritual. Quando se tem uma batalha espiritual que se trata de principados e potestades, não é a gente, nós não conseguimos guerrear, nós não conseguimos bater de frente com isso, você precisa da ajuda dos anjos. Então, se você não compreende sobre isso, é ladeado ali igual. Como que você prova isso? Quando teve a batalha nos céus, né, contra o diabo, e aí quem que guerreia contra o próprio diabo ali? O próprio Miguel. E aí o Miguel diz, o Senhor te repreenda. Quem tá guerreando ali não é um homem, é um anjo. Então, se a gente não tem esse conhecimento, vai ter níveis de batalha que a gente não vai conseguir acessar. Os anjos têm que estar. Os anjos têm que estar com você e você precisa entender sobre isso. Aí eu separei aqui, Novo Testamento. Bem corrido aqui, só pra você pegar, pra você se lembrar. Ah, não, mas isso aí foi só pra gente matar aqui, né? Tirar esse bloqueio já. E depois você já deixa as suas redes sociais já no começo. Vou deixar. Eu até esqueci de falar no começo. Vamos lá, vou passar aqui já, vamos lá. Meu Instagram é @pastorlucianofaioficial. Amém? @pastorlucianofaioficial no meu Instagram. E o YouTube é Luciano Faé. Aí vocês acham a gente lá e vai dar uns glória com a gente. Fala um pouco sobre tudo isso. Eu vou falar aqui, pastor, sobre do Novo Testamento bem rapidinho, porque senão o pessoal fala, não, mas isso daí vocês ficam vivendo o Velho Testamento, sei o quê. Mas se você olhar o Novo Testamento, tem mais ainda, você acredita? Tem mais ainda. Os anjos tá mais ainda. Atos inteiro, Apocalipse. Só tem anjo. Coisas simples, né? Coisas simples, básicas. E é maravilhoso, olha só. Novo Testamento. João vai nascer. Um anjo chega para Isabel e anuncia. Jesus vai nascer. Um anjo chega e anuncia. Jesus vai nascer. O anjo chega e anuncia para os reis lá que ele está chegando. Jesus está no deserto. Quem que vai confortar Jesus no deserto? Os anjos. Jesus está no Getsemane. Quem que vai confortar Jesus para que ele consiga enfrentar a cruz? Os anjos. Quem anuncia a ressurreição de Jesus para os discípulos? Olha, ele não está mais aqui não. Ele já ressuscitou. Os anjos. Quando
Jesus é assunto aos céus, os discípulos estão olhando, ele está subindo, ele fala assim, vocês estão olhando esse daí que está subindo? Chega 2 homens de branco do lado dele e fala assim, esse mesmo que está subindo, logo vai descer. Quem está falando com ele? Os anjos. Quando fala que Jesus vai voltar, vai vir, o Senhor vai vir sentado no seu cavalo junto com seus anjos. O tempo todo os anjos estão presentes. Aí você vai lá em Atos, vai lá o centurião, vem um anjo e fala com ele, fala, olha, vai vir um Pedro aí falar com você. Pedro está preso, vem um anjo para libertar. É anjo para Apocalipse, todas as taças abertas, anjos o tempo todo em Apocalipse. Aí nós não vivemos. Cadê os anjos na igreja? Cadê as ministração com anjos? Cadê alguém para ensinar sobre os anjos? Assim, sem preconceito, sem misticismo, né? Porque tem essa também, né? Sim. Sem esse negócio. Gente, é Bíblia pura, arroz, feijão, Bíblia pura. Não tem misticismo. É aprender realmente na prática como isso funciona, né? Não é angiolatria que as pessoas pensam. Não é. Nós sabemos disso e nós também pregamos contra isso, trazendo aqui, né? Que é o que está escrito em Apocalipse 19, né? Que Jesus é o rei. E outra coisa, o ministério com anjos respeita isso. Se você quer espantar os anjos, é só você falar que vai adorar um. É só você falar que você começa a fazer umas coisas meio erradas. Acabou, ele sai embora, vai embora. Então, quer o ministério com anjos? Jesus é o rei, eles querem adoração para Jesus, eles não pegam adoração para eles. O nome de Jesus glorificado o tempo todo, santidade, obediência, reverência, temor do Senhor, para poder caminhar nesse tipo de ministério. É assim. Gente bagunçada, não existe isso. Os anjos, ó, toque ungido, fala bobagem, os anjos, ó, acabou, você perde isso. Então existe, logicamente, um caminhar, né? Talvez a gente não consiga entrar em todos os meandros aqui sobre isso, né? Mas já batendo sobre essa questão de, mas vai ficar falando de anjo, não tem Jesus? Pelo contrário. Os anjos só vêm onde tem Jesus, os anjos de Deus, né? Eles só vêm onde tem Jesus. Já teve ministrações que nós fomos parados, em que os anjos dão comandos para nós, vocês podem parar agora e começa a dar glória para Jesus. E glória em nós, glória para Jesus, glória para Jesus, glória para... O foco fica muito neles. Né? Isso. Para tudo, comecem a louvar Jesus. Louva Jesus. Para e começa a cantar. Forte. Hein? E aí a glória vem e os anjos começam a operar de maneira mais poderosa. Tem ministrações que os anjos param. Ele começa a operar alguém e dependendo do que está acontecendo em volta, quem está olhando, gente incrédula, muda a frequência, alguém que está ali com outro coração, os anjos param. Até a gente resolver. Uau. Então, assim, tem muita coisa legal, assim, né? E a função principal deles, né? E a adoração? A adoração move eles? A adoração move. Louvor, adoração ao Senhor. Traz a presença, né? Traz a presença dos anjos para eles ministrarem, mas o conhecimento e a autoridade. Porque ministrar com anjos não é dom. Ministrar com anjos é uma autoridade. É uma autoridade que você recebe. Assim como o senhor que é dessa área, melhor que eu, libertação. Tem alguém que diz, irmão, tem dom de expulsar demônio. Não existe dom de expulsar demônio. É uma autoridade que você recebe. E assim como uma autoridade, você cresce nisso. Então, irmão, louvar traz os anjos? Traz. Mas louvar talvez não vai trazer uma cirurgia espiritual. Louvar talvez não vai trazer anjos de arrebatamento. Uau. Vai depender do nível de autoridade de quem está ministrando naquele lugar e também do nível de conhecimento daquilo que Deus quer fazer naquele lugar. Irmão, mas eu já vi, aconteceu uma vez, tal. Isso pode acontecer. Pode ter libertação em qualquer lugar. Às vezes a pessoa não tem nem conhecimento e acontece. Né? Às vezes a pessoa não tem nem dom de cura e orou errado e aconteceu. Isso pode acontecer. Agora, outra coisa é quando você tem o conhecimento e você consegue acessar isso continuamente. Não é verdade? Sim. Quando você tem o dom, quando você sabe que alguém tem o dom, quando aquilo acontece frequentemente. Toda vez, por exemplo, o Senhor me concedeu os dons de cura. Todas as ministrações que eu vou, alguém é curado. Sempre. Irmão, mas tem hora que a pessoa... Não tem problema. Pode ter a igreja fechada que for. Pode ser limitação do poder, vai limitar. Mas pelo dom alguém vai ser curado. Pode ter 1 ou 2, mas alguém vai. Pode ter a igreja mais fechada que for. Porque existe esse padrão. Então, quando você tem um ministério com anjos e você entende sobre isso, ainda que tenha alguma limitação, alguma coisa vai acontecer pelo conhecimento, pela preparação do ambiente, pela declaração falada, pelo aquilo que você sabe. Tá entendendo o mistério? Sim. Tá fazendo sentido? Sim, muito ainda. Aquilo que você carrega, né? Porque tem muita... A gente, dependendo do ambiente que a gente chega, assim, muito fechado, religioso, a gente se limita, né? Exatamente. E isso que você falou é muito forte. Meu Deus do céu. Até na libertação, na sua área. Mesmo que as pessoas se fecham, o Espírito Santo tá falando com você, você tem o conhecimento, você tem as armas. Sim. Ali. Então, mesmo que não tenha aquele ambiente, vamos dizer, do louvor, né? Que o louvor vai ajudar muito em tudo, até na libertação. Em tudo. Nas curas. Então, por quê? Porque o louvor traz a glória de Deus. Aonde tem a glória de Deus, os anjos estão. Então, desceu a glória, vai ter um ambiente de glória. Isso pode acontecer no teu quarto. Você tá num ambiente orando. Começa a louvar, começa a adorar. Veio a glória, os anjos se alimentam de glória.
Então tem glória, os anjos estão presentes. Agora, a ministração com anjos é outra coisa. Eles te visitarem, eles estarem no ambiente, por exemplo, tem anjo aqui. Eles estão aqui. Agora, a ministração vai depender da gente tomar outras ações. Entendi. Entende? Igual a libertação. Você tá olhando, você tá vendo. O Senhor te deu. Nossa, tem uma pessoa ali que precisa de libertação. Mas só vai acontecer se o Senhor se mexer. Se o Senhor declarar, se o Senhor declarar. Tá entendendo o mistério? Sim. Então, quem é ministro, você precisa ter isso. Os dons de cura. Tá um monte de gente. Quantas vezes a gente vai à igreja? Quem acredita aqui que Deus cura? Todo mundo acredita que Deus cura. Vocês acreditam que Deus tá aqui? Amém, nós acredita. Você acredita que Jesus curou? Sim. Você acredita que tem poder no nome de Jesus para curar? Sim. Mas se isso daí basta pro povo ser curado? Não. Vai ter que acontecer coisas naquele culto para as pessoas serem curadas, não vai? Sim. Com os anjos é a mesma coisa.